3. Johann Gottlieb Fichte. 19 de maio de 1762 – 27 de janeiro de 1814. Desenvolveu o idealismo alemão após Kant e foi muitas vezes mencionado por nacionalistas alemães como um previsor do destino daquele país nos séculos 19 e 20. Em 1792, Fichte publicou sua primeira obra, Tentativa de uma Crítica de toda Revelação. Ele foi ajudado por Immanuel Kant, cujo apoio financeiro e de outras formas ele havia buscado. O trabalho era anônimo e foi publicado pelos editores de Kant, com uma introdução escrita por ele. Em um dos golpes mais bem-sucedidos na história da filosofia, Fichte fez com que a tentativa parecesse de fato uma obra de Kant. Quando este se distanciou ruidosa e publicamente do trabalho de Fichte, isso chamou ainda mais atenção, o que garantiu a fama do último. Ele defendia que a religião revelada é um elemento crítico na educação do homem, referindo-se a Deus, e não ao homem, como o responsável por fixar a ordem moral do mundo. Ele foi associado intimamente a Friedrich Schlegel e aos românticos alemães, que o consideravam uma importante influência. Sobre Fichte, Schlegel anotou em seu fragmento número 216, 1798 as três maiores tendências da era são a Revolução Francesa, o Wissenschaftslehre de Fichte e o Wilhelm Meister de Goethe. Fichte usou o idealismo transcendental de Kant como base para uma filosofia que fazia o sujeito o eu supremo. Mais tarde, ele desenvolveu a ideia kantiana de liberdade e tentou identificar uma unidade do saber, o que ele afirmou ser o fundamento de todas as vertentes da filosofia. Ele é famoso ainda por ter apoiado a Revolução Francesa, 1789 e em 99, mas quando Napoleão invadiu a Áustria, Fichte escreveu uma série de ensaios ferozmente nacionalistas que identificam a raça como um componente-chave do ser alemão. Fichte e Kant. Fichte foi uma criança prodígio nascida em circunstâncias modestas na Saxônia. Ele atraiu o interesse de um clérigo, que se tornou seu benfeitor após descobrir que Fichte era capaz de recitar de memória um sermão inteiro. Depois de ouvi-lo apenas uma vez, Fichte foi mandado para o famoso internato em Pforta, onde Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, estudaria mais tarde. Apesar de Fichte ter cursado as universidades de Jena e Leipzig, a morte de seu benfeitor deixou-o sem fundos, e ele não se formou. Infeliz. Fichte trabalhou como tutor, ensinando filosofia kantiana, mas 2 anos após a publicação de sua tentativa, foi nomeado para o cargo de professor de filosofia crítica na Universidade de Jena. No idealismo transcendental de Kant, existe um mundo fora do sujeito, que inclui coisas em si, noumena, além de coisas segundo elas nos parecem em nossa experiência, fenomena. Para Fichte, isso não é verdade. A consciência não é baseada no mundo das coisas fora de si, mas sim na sua própria consciência de si mesma. É desta situação que todo o entendimento se origina. Fichte começou a elaborar seu sistema no livro ambiciosamente intitulado Fundamentos de toda a Ciência do Conhecimento. 1794/5, segunda é de 1802. Foi o primeiro de vários trabalhos nos quais ele desenvolveria a noção de Wissenschaftslehre, entendida de formas diferentes, como sua doutrina da ciência ou teoria do conhecimento, na qual toda a filosofia está baseada em uma subjetividade radical. Fichte tentou sistematizar o idealismo, fazendo todo o conhecimento depender da consciência do que ele chamava de ego absoluto. Seu conceito de Deus, do ego absoluto, emerge em nossos egos individuais ou históricos e empíricos. O objetivo da Wissenschaftslehre é descobrir o ego individual a partir de sua fonte no ego absoluto. Nacionalismo alemão. Enquanto Fichte pode ser considerado um filósofo difícil e altamente técnico, ele foi ao mesmo tempo um popularizador de ideias e um orador de sucesso. Prestou muita atenção à Revolução Francesa, que apoiou até Napoleão ocupar a Prússia em 1806. Isso levou a sua série de discursos ao povo alemão, que foram extraordinariamente influentes no desenvolvimento de um sentido crescente de identidade nacional alemã. Ao definir um bom alemão, Fichte diz o que um bom alemão não é, um judeu, por exemplo. No seu discurso Contribuição para corrigir o julgamento público da Revolução Francesa, 1793, Fichte se referiu aos judeus como um Estado dentro do Estado, um ponto de vista cuja história Hannah Arendt traçou em As Origens do Totalitarismo, 1951. Ao descrever os judeus como um Estado dentro do Estado, Fichte alimentou a ideia de que os judeus não são confiáveis, no melhor dos casos, e de que são desleais, no pior. Disse que as únicas condições que seriam aceitáveis para dar aos judeus direitos civis seriam cortar fora todas as suas cabeças em uma noite e colocar sobre seus ombros novas cabeças, que não deveriam conter sequer uma ideia judaica. O sentido de Martin Heidegger de propósito histórico da Alemanha foi
Influenciado por Fichte, Heidegger acreditava que o povo alemão era especial porque, como os gregos antigos, eles compartilhavam um idioma primordial. O alemão era a base de uma cultura definida por poetas como Johann Christian Friedrich Hölderlin, de 1770 a 1843, e filósofos do destino como Friedrich Nietzsche. Em seu 13º discurso à nação alemã, 1806, Fichte argumentou que as fronteiras naturais dos estados são linguísticas, e não geográficas. Aqueles que falam a mesma língua estão ligados uns aos outros por uma infinidade de laços invisíveis pela própria natureza, muito antes do início de qualquer arte humana. A nação, constituída por pessoas ligadas por um idioma comum, tem de ser mantida inteira e pura. Este todo, se desejar absorver e misturar a si qualquer outro povo de língua e descendência distintas, não pode fazê-lo sem tornar-se confuso. A nação alemã é abençoada, na visão de Fichte, por estar separada das outras por uma língua comum e um modo de pensar comum, assim como pela geografia, separada o suficiente dos outros povos no meio da Europa, como um muro que divide raças não aparentadas. Raça, língua e cultura são identificadas e reunidas por Fichte como elementos-chave do nacionalismo alemão e exerceriam papel na promoção de um sentido extremo desse nacionalismo após a derrota do país na Primeira Guerra Mundial, promovendo um ponto de união para os nazistas durante sua ascensão ao poder. Schelling, superando o eu. Após Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, de 1775 a 1854, é o filósofo que continua a desenvolver o idealismo kantiano até sua primazia ser desafiada por Hegel. A intenção de Schelling, como descrita em seu sistema do idealismo transcendental, 1800, era criar uma filosofia da natureza a partir da qual ele pudesse deduzir um sistema de razão objetivo. Ele acreditava que a natureza era o eu, mente, no processo de tornar-se. Em seus últimos trabalhos, Schelling desenvolveu uma teologia na qual ideias emanam de Deus, enquanto a busca do homem é definida como em separação de Deus e então retorno a ele. Estas ideias reaparecem na obra de Arthur Schopenhauer e influenciaram Friedrich Nietzsche. O livro de Schelling A Essência da Liberdade Humana, 1809, teve enorme impacto sobre Martin Heidegger, o teólogo existencialista, Paul Tillich, de 1886 a 1965, foi também profundamente influenciado por Schelling. Como seu contemporâneo Johann Wolfgang von Goethe, de 1749 a 1832. Ele era contra toda forma de reducionismo ou tentativas de retratar o e entender o mundo por meios mecânicos ou quantitativos. Em vez disso, a razão é vista como uma determinação infinita do consciente pelo inconsciente. Tudo segue na direção do absoluto, que é realizado na arte. Com relação a isso, tanto Fichte como Schelling armaram o palco para Hegel. Nossa tarefa é descobrir o primordial e absolutamente incondicionado princípio inicial de todo o conhecimento humano. Ele não pode ser provado nem definido, se de fato é um princípio primário absoluto. Ele destina-se a expressar aquele ato que não pode aparecer e não aparece entre os estados empíricos da nossa consciência, mas está na base de toda consciência e, sozinho, torna-a possível. Ao descrever este ato, há menos risco de alguém talvez falhar em pensar o que deveria. A natureza da nossa mente já deu conta disso do que de pensar o que não deveria. Isso torna necessário refletir sobre aquilo pelo que alguém, à primeira vista, poderia tomá-lo e ainda abstrair de tudo que não pertence a ele. Johann Gottlieb Fichte, A Ciência do Conhecimento, 1792. Não há nada mais comum a respeito de palestras de filosofia do que ouvir lamações sobre sua ininteligibilidade, onde o assunto é em si mesmo ininteligível e confuso. A mais alta arte da oratória ainda seria incapaz de torná-lo inteligível. F. W. J. Schelling, sobre o estudo acadêmico da filosofia, 1842. G.